nossas Bíblias, no livro de Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9. Eu vou fazer a leitura do capítulo 9 e os irmãos me acompanhem. Nós paramos no verso 7, né? No verso 7 da nossa última exposição. Vamos até o verso 6. Do verso 7 em diante nós iremos expor. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o mar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, mas sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era rosto como de homem. Tinham cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham um poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome era em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos de cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, fogo, fumaça e enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça, e com ela causava dano. Outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de pau. Nem podem ouvir, nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Queridos, nós vimos na nossa última exposição, que foi do verso 1 ao verso 6, a quinta trombeta, e aí seria o primeiro ai, anunciado no capítulo 8 do verso 3. E nós vimos que o poço do abismo foi aberto, e que, segundo o que nós observamos, essa estrela que cai do céu é Satanás. E foi-lhe dado poder para que causasse dano aos homens. E que dano era esse? Que atormentassem esses homens durante 5 meses. E nós, eu não sei se vocês se assustaram com todas aquelas imagens, mas é extremamente assustador. Não só as imagens que estão sendo apresentadas, mas também a descrição do que está, ou melhor, que vai acontecer. E nós vamos continuar essa parte do verso 7 ao verso 12, e nós vamos perceber
que nesses versos nós estamos vendo as características do poder destrutivo desses demônios. Há uma descrição aqui. Nós optamos, como já falamos desde o início, em fazer uma exposição verso a verso. Seguir essa descrição que o livro de Apocalipse fala. Então, às vezes, essa descrição é muito intensa, intensificada. E, na realidade, ao seguirmos essa linha de exposição, nós vamos perceber não só a complexidade, mas a profundidade e a abrangência do que essas coisas significam. O terror que foi pintado na última exposição pela palavra de Deus, do que esses demônios, do que essas forças de Satanás iriam fazer sobre aqueles que não tinham o selo de Deus sobre a fronte. Nós estamos vendo aqui o juízo de Deus sendo trazido sobre os homens, mas sobre aqueles que não têm o selo de Deus. Nós estamos vendo as coisas se encaminhando para o fim. A morte e destruição como antecedentes da vinda do Cordeiro. E todas essas coisas como juízo de Deus sobre aqueles que não reconhecem nem entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. E eu estava pensando sobre isso. Eu não sei se vocês vão chegar a essa mesma conclusão, mas no desenrolar da exposição nós vamos percebendo que a mão de Deus vai pesando e as coisas vão ficando cada vez mais graves e piores com relação ao juízo de Deus nesse mundo. E aí eu fico pensando assim, porque às vezes quando a gente entra dentro do livro de Apocalipse, a gente olha e percebe vamos dizer assim, uma devastação muito grande. E até poderíamos dizer, é o poder das trevas. Não, é o poder de Deus, que está se manifestando através do seu juízo. E esse juízo é a liberação, é a soltura, aquilo que nós chamamos na nossa última exposição, do cão de Deus. O diabo como o diabo de Deus. Cumprindo os propósitos de Deus, trazendo juízo sobre os homens, porque o seu tempo é chegado. E a gente vê essas coisas, a mão pesada de Deus, e aí a gente lembra de todos os pecados que os homens cometeram e cometem, de todas as atrocidades que nós temos visto até esse momento, de toda a malignidade no coração do homem, orgulho, de toda a feitiçaria, de todo o pecado que esse mundo tem recebido e tem vivenciado por aqueles que vivem aqui. E quando a gente vê isso, morte, destruição, assassínio, feitiçaria, idolatria, nós percebemos claramente que essas coisas que estão vindo sobre esses homens é o justo juízo de Deus. Quantos de nós aqui já não clamamos? Eu, várias vezes, em ver pelo menos a política, olha, política do nosso país, homens se aproveitando da sua autoridade para roubar e empobrecer não somente outros homens, mas às vezes todo um estado, todo um município. A corrupção que existe, essas coisas, elas não vão ficar impunes. E o que nós estamos recebendo hoje, as coisas que nós estamos vendo hoje, através de algumas calamidades, algumas desgraças, é o prenúncio, as guerras, é o prenúncio do juízo de Deus por causa do pecado dos homens. No verso 4 e o verso 5, nós vimos aqui que a palavra de Deus diz que eles eram como gafanhotos sobre a terra. Eu não sei se eu expliquei isso para vocês, mas os gafanhotos, eles causam uma destruição sem precedentes. É porque isso não é muito comum na nossa região, mas naquela região lá, isso era muito comum de acontecer. Nuvens de gafanhotos. Essas nuvens de gafanhotos, elas chegavam a cobrir um determinado lugar e você não conseguia ver a luz do sol.
E eles, quando passavam, eles devastavam, eles não deixavam nada. Não sobrava nada na terra, porque eles destruíam, comiam toda a erva do campo. Um historiador estava dizendo, um comentarista, assim, se alguém atirasse um projétil de canhão ou coisa do gênero contra essa nuvem, ele não conseguiria dissipar esses animais, pelo seu número e pelo poder devastador que eles imprimiam. E essa imagem aqui do poder do inimigo, por causa do juízo de Deus sobre os homens, diz que eles eram uma nuvem, uma fumaça de gafanhotos sobre a terra, com poder de escorpiões, com poder de causar dano, não à erva do campo, não às coisas materiais desse mundo, mas aos homens. E que homens são esses? Os que não têm o selo de Deus. O que eles faziam? E o que esses gafanhotos, o que esse poder do inimigo faz? Atormenta os homens durante um determinado período. E atormenta-os de tal forma que eles vão desejar a morte e não vão encontrar. Eles vão correr atrás da morte, mas eles não vão encontrar. E a dor que eles sentem é a mesma dor de um homem quando é picado por um escorpião. É uma dor terrível que não mata, mas chega perto. Chega perto das portas da morte. É uma dor insuportável. E esse é o primeiro ai, o juízo de Deus, a sexta trombeta, a quinta trombeta, sobre esse mundo que anda em trevas. Mas percebam que isso vem da mão do Senhor e vem somente, recai somente sobre os ímpios. Do verso 7 ao verso 12, nós vamos ver a visão de João traçando algumas características destrutivas. Isso mostra o poder destrutivo desses demônios, que são caracterizados como gafanhotos, que são semelhantes a cavalos. Diz assim, verso 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E nós vamos observar aqui que ele fala uma linguagem que ele pega de empréstimo a Joel, capítulo 2. Eu gostaria que os irmãos abrissem, nós não vamos ler toda essa passagem. Joel, capítulo 2, verso de 2 a 11. Lá no capítulo 1 começa o livro de Joel dizendo assim, o texto da sociedade bíblica, a carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. A destruição através do juízo de Deus. E aí lá no verso 2, capítulo 2, verso 2 ele diz assim, esse dia é um dia de escuridade nessas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo, grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto desolado, nada lhe escapa, como gafanhotos. A sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros assim corre, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Nós estamos vendo aqui que no livro de Joel, o juízo de Deus vem prefigurado com essas imagens. E é essa mesma imagem que nós vemos João aqui apresentando no livro de Apocalipse. João compara dessa forma os gafanhotos devorando tudo pelo caminho. A batalha espiritual que os demônios promovem contra a raça humana, contra os ímpios, é a mesma, é semelhante ou é prefigurada por aquilo que esses gafanhotos fazem, por essa nuvem de gafanhotos que
que passando por um determinado lugar, devasta e destrói todas as coisas. E como é que eles estão? Eles estão prontos para a batalha e seguros da vitória. Essa ideia aqui, essa palavra, esse texto aqui que diz que eles tinham na sua cabeça coroas como parecendo coroas de ouro, significa que eles vêm para vencer. A coroa simbolizando um símbolo de vitória. Eles vão causar tormento entre aqueles que são rebeldes de Deus e serão vitoriosos naquilo que eles empreendem. E aí o verso 7 ainda, ele diz que o seu rosto era como o rosto de homem. Nós estamos vendo aqui uma linguagem figurada para mostrar o poder destrutivo desses demônios. Rosto de homem aqui vai indicar inteligência, sagacidade, discernimento. São criaturas demoníacas com o poder mental de seres racionais. Eles sabem o que estão fazendo. E a finalidade deles, o objetivo deles é infligir uma miséria inaudita às pessoas, em relação àquelas pessoas que se rebelaram contra o Senhor e Criador de todas as coisas. Esse é o propósito deles, porque é o juízo de Deus que está sendo manifestado. É engraçado, eu não sei se vocês já tiveram essa ideia, mas muitas pessoas têm a seguinte ideia: se eu ficar do lado do mal, ele não vai me fazer mal. Se eu ficar do lado do meu inimigo, ele não vai me atingir. Mas é interessante que aqui, isso é um conceito errado, nós percebemos que Satanás, que tem o poder sobre essas vidas, porque elas estão em pecado, porque esses homens estão distantes de Deus e foram lançados por causa dos juízos de Deus, debaixo do poder do diabo, ele quer destruí-los, ele quer aniquilá-los. E o Senhor, através do seu juízo, faz com que isso aconteça. Lá em Romanos capítulo 1, verso 21, a palavra de Deus diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Verso 24: por isso, por causa disso, Deus os entregou à imundícia pela concupiscência dos seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. O próprio pecado do homem é consequência do seu pecado. A própria devassidão do homem, a própria desgraça do homem representa o juízo de Deus sobre o pecado dele, porque quando Deus quer abençoar o homem, ele freia a sua intenção maligna no coração. Ele freia o homem de pecar. Mas quando o Senhor quer trazer juízo sobre alguém ou sobre alguma nação, ele libera todo o freio e tira a sua mão de sobre esses homens. E eles caem em desgraça e imundícia, tanto moral quanto espiritual. Não é à toa que Provérbios, quando fala da mulher adúltera, ele diz assim: o homem a quem o Senhor se irá, cairá nela. Pecado sendo consequência de pecado. Mas ele continua traçando esse perfil destrutivo e demoníaco desses demônios, desses gafanhotos, dessa imagem, desses gafanhotos que são como cavalos. Tinham também cabelos como cabelos de mulher e os seus dentes como dentes de leão. De um lado nós temos aqui representando a fraude e o engano. No momento em que ele diz que eles tinham cabelos de mulher, como de mulher, ele está querendo mostrar aí a fraude e o engano. Por quê? Porque o cabelo feminino é belo aos olhos, apresenta charme e encanto. Por outro lado, nós temos aqui os dentes de leão, que representam a ferocidade, a selvageria e a crueldade, satisfazendo um apetite
voraz. O que nós estamos vendo aqui é que Satanás e seus demônios estão buscando atrair os seres humanos para destruí-los. Eles atraem pela suposta beleza, pelo suposto prazer, e aí o cabelo de mulher, né? Objetivando, ou melhor, figurando isso, esse engano, né? E o que nós vemos nos nossos dias? Pessoas dominadas pelo vício. E por que elas são dominadas pelo vício? Porque elas são enganadas pela beleza que existe por trás do pecado, que se tornam mortos-vivos, famílias completamente destruídas, filhos matando os pais, pais matando os filhos, outros que são entregues à imoralidade, ao assassínio, à devassidão, à loucura. É isso que esses demônios estão fazendo e farão para destruir os homens. Mas eles não recebem autoridade para matar, somente para atormentar esses homens. No verso 9 ele diz assim: tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. E é interessante que essa couraça aí, a palavra no original, couraça em grego é tórax. Interessante, né? Era uma armadura que cobria o tórax como um colete à prova de bala. E isso demonstra a invencibilidade desse inimigo, o seu poder. Na antiguidade, quando os exércitos saíam para a batalha, muitos desses exércitos tinham na sua composição, na composição das suas armaduras, desenhos de formatos estranhos. E esses desenhos de formatos estranhos serviam para amedrontar o inimigo, pois estava diretamente relacionado ao poder que eles empreendiam, que eles tinham. Hoje em dia, num combate moderno, o inimigo sempre tem o que? O arsenal. São as armas de seus opositores. Até mesmo porque isso pode indicar a vitória num combate, a sua invencibilidade. Essas couraças querem mostrar isso. Ninguém pode se insurgir contra o ataque desses monstros furiosos. Ninguém pode resistir ao ataque que torna a alma atormentada, faz com que esses homens busquem a morte. Eles têm coroas porque eles são vitoriosos daquilo que eles intentam. Eles vão conseguir destruir a alma desses homens que já estão entregues nas suas mãos. Mas somente daqueles que não portam o selo do Cordeiro. Eles só podem fazer isso com esses. Por quê? Porque somente esses serão alvo fácil da destruição de Satanás. Porque nós, os crentes, somos capazes de rebater o ataque furioso desses crentes. E sabe como nós fazemos isso? Nós falamos anteriormente que esse ataque será um ataque mental. Será algo, não é algo físico, como nós vamos ver que a sexta trombeta vai abarcar o aspecto físico dos homens, porque ele vai falar de morte. Aqui não. Aqui eles são atormentados, eles sentem uma dor tal. É algo na alma desses homens que eles vão procurar e desejar a morte. Mas a morte vai fugir deles. Mas nós, os crentes, não seremos atingidos ou abalados. Por quê? Porque eles só vão conseguir imprimir isso naqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E por que nós não seremos atingidos? Porque lá em Efésios capítulo 6, verso 17, que ele fala da armadura de Deus, ele fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós estamos protegidos porque temos o capacete da salvação.
Somente nós somos capazes de rebater esses ataques furiosos dos demônios, porque estamos protegidos pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas ele continua falando desse terror que eles representam. Ele diz assim, que o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros e de muitos cavalos quando correm para a peleja. Mais uma vez, João está remetendo à profecia de Joel, lá no capítulo 2, verso 5, e está ressaltando o poder bélico desse exército. De certa forma, ele está descrevendo uma batalha, isso que ele está descrevendo aqui, que vai encher os corações e as almas dos homens de temor e terror indizíveis. É isso que esses demônios vão fazer por causa do juízo de Deus que é chegado. E aí no verso 10 ele fala do tormento, ele fala das armas que esses monstros teriam, que essa figura, que esses demônios teriam. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha um poder para causar dano aos homens por 5 meses. Nós estamos vendo aqui uma linguagem figurada. Muitos às vezes tentam desenhar esses animais, essas imagens que aparecem aqui no Apocalipse, e são coisas terríveis, que nunca vimos na nossa vida. Mas isso são apenas imagens para representar o poder do inimigo. E que poder é esse? Que está debaixo do juízo de Deus. Eles fazem todas essas coisas porque Deus assim está com a sua mão trazendo juízo sobre os homens do mundo. Sobre aqueles que não se renderam, que não se arrependeram, que não entregaram as suas vidas aos pés do Cordeiro. E com essa expressão, mais uma vez repetindo sobre a cauda desse escorpião, o seu ferrão, que nós vemos lá no verso 5, ele quer ressaltar a gravidade desse ataque. É um tormento terrível, mas é temporário. 5 meses é um período de curta duração. E aí nós olhamos para todo esse contexto em que nós estamos vivendo. Isso que eu acabei de falar anteriormente. Os pecados dos homens. Da maneira como o mundo está andando. Do homem se desviando completamente da graça e da misericórdia de Deus. Se desviando da palavra de Deus. Buscando a cada dia mais e mais a sua destruição. E aí você vê a mão do Senhor pesando, mas pesando de forma misericordiosa. 5 meses aqui é um período de curta duração. E sabe por quê? Porque o Senhor é misericordioso também com os ímpios. O Senhor é misericordioso também para com os homens que o desprezam e são rebeldes a Ele. E a misericórdia de Deus, mesmo porque é um anúncio do final das coisas. Eu me lembro de Abacuque, capítulo 3, verso 2, quando Abacuque começa a dialogar com o Senhor, e ele não entende porque determinadas coisas estavam acontecendo, porque o povo estava se desviando, porque o povo estava em pecado, porque a mão de Deus estava pesando. E lá no capítulo 3, verso 2, nós vemos isso, o juízo de Deus, mas juntamente com o juízo de Deus, a sua misericórdia. E aí ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, porque o Senhor revela a ele o que iria acontecer ao povo dele. Ele se refere aos babilônicos, o que eles iriam fazer com relação ao povo judeu. Eles iriam dizimar, eles iriam destruir. E essa profecia de Joel, lá no capítulo 2, também se refere a esse dia, que é considerado o dia do Senhor na vida de Israel, um dia de juízo. E aí ele diz assim: eu me sinto alarmado, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. É o que nós estamos vendo aqui, a ira de Deus caindo sobre o mundo, mas Ele mesmo assim sendo misericordioso para com os homens.
E aí no verso 11, terminando esse primeiro ai, essa quinta trombeta, ele diz que esse grupo de gafanhotos, de demônios, eles tinham um rei. E ele diz que o rei tinha um nome. Ele dá um nome a esse rei. E o seu nome é característico daquilo que eles fazem, que é destruição, desolação. Apesar que na natureza os gafanhotos não têm líder, como nós vemos lá em Provérbios capítulo 30, verso 27, esses aqui, que representam demônios, eram liderados por Satanás, o anjo do abismo, a quem Jesus chama de príncipe deste mundo. E ele é chamado de destruidor, em ambos os idiomas em que a Bíblia foi escrita. Destruidor. E nós percebemos que Satanás tem vários nomes na Escritura. Ele é chamado de diabo. Dizem que a tradução de diabo significa aquele que joga para dividir, tentador, serpente, dragão, acusador, maligno, Beelzebul, Belial e por último Apolion. Esses são os nomes de Satanás, porque caracterizam, ou melhor, apresentam o seu caráter, que é enganar, que é matar, que é destruir. E o que nós estamos percebendo aqui é que o maligno está governando pelo poder de Deus aqueles que não portam o selo de Deus em suas frontes. Esses são chamados de filhos do diabo. Por quê? Porque desejam satisfazer os desejos do seu coração, os desejos de Satanás. E eles estão na mão de Satanás por causa do juízo de Deus. Deus é o juiz que julga e que condena e que traz o castigo. E o castigo desses homens, temporariamente, é estar debaixo do poder do maligno. E aí no verso 12, terminando o primeiro ai, ele diz assim: o primeiro ai passou, desde que depois dessas coisas vem ainda dois ais. O que nós estamos vendo aqui, que João declara que há 3 desses ais. E ai é um lamento forte, tá? Dos quais 2 estão sendo apresentados aqui. O primeiro se relacionando à praga de gafanhotos, que vem com o propósito de atormentar os homens, aqueles que não têm o selo de Deus sobre si. E o segundo ai, que nós vamos começar a ver hoje, abrange o restante do capítulo 9, quando a 6ª trombeta é tangida. E aí temos um intervalo do capítulo 10 ao capítulo 11, verso 3, um parêntese, e esse parêntese, depois, ao seu termo, lá no verso 15, começa o terceiro ai, que introduz o juízo divino dos mortos, do capítulo 11, 15 ao capítulo 19. E nós vamos perceber aqui que as calamidades que ocorrem se destinam a conduzir a raça humana ao arrependimento e fé em Deus. Elas estão convocando o povo a mudar os seus caminhos pecaminosos por meio de uma volta radical para Deus. E com relação a nós, queridos, esses dois ais estão nos instruindo a observarem os sinais dos tempos, pois o fim de todas as coisas está próximo. E aí nós entramos na sexta trombeta. No verso 13, a palavra de Deus diz assim: o 6º anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar, que se encontra na presença de Deus. Nós vimos que a praga anterior descreve forças demoníacas para atormentar pessoas. É um tormento espiritual e mental que essas pessoas recebem sobre si e que não tem fim. É uma coisa que, por mais que tenha um tempo determinado, parece que aquilo não vai acabar. Eles buscam a morte, porque não suportam, não aguentam o poder das trevas sobre ele.
a sexta praga, ou sexta trombeta, envolve toda a humanidade. E nesse caso aqui, antes as pessoas procuravam a morte e não encontravam. Agora, a terça parte dos homens, ainda experimentando agonia e aflição, é dizimada. E mesmo nesse contexto, aqueles que sobram, aqueles que restam, aqueles que viveram e passaram por todas essas coisas, eles não se arrependem dos seus maus feitos. É o que nós estamos vendo aqui no verso 20 e verso 21. Todas essas pragas, o juízo de Deus está vindo sobre os homens para chamá-los ao arrependimento, para reconhecer que aquilo é um prenúncio do juízo de Deus e que eles precisam se preparar para a vinda do Senhor. Mas os homens se tornam cegos e surdos aos avisos que o Senhor dá através de todas as desgraças e todas as coisas que vêm sobre o mundo. Eu tenho seguido 3 comentários. Um é um comentário do Simon Kistemaker, não sei nem se o nome dele é assim em inglês, George Led, que é o antigo comentário de bolinhas, e o William Hendricks. É interessante que esses 3 comentaristas, eles creem que agora, nessa sexta praga, João está falando sobre uma guerra sem precedentes nos anais da história. Ele está dizendo que a sexta praga se refere a uma guerra tal que terça parte da humanidade vai morrer por causa dessa guerra. E diante disso, os apelos de Deus ao arrependimento dos homens são negligenciados, e a revelação que Deus está trazendo é rejeitada, de forma que essa guerra ela devasta de tal forma o gênero humano como consequência da ira divina. E eu gostaria de começar, nós não vamos falar sobre todos essa sexta trombeta, começar a falar sobre essa praga. No verso 13 e 14, a palavra de Deus diz que o anjo toca a trombeta e ouve-se uma voz que sai do altar, que se encontra na presença de Deus. E essa voz ordena que sejam soltos 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrates. E mais uma vez aqui nós precisamos atentar para as palavras, observar que o que está sendo dito aqui, essa voz que é procedente do altar, ela representa o quê? Ela representa a voz de Deus, é o comando de Deus, é o Senhor ordenando que esses 4 anjos sejam soltos. Outra coisa interessante aqui também é que esse altar é aquele mesmo altar em que os santos estão clamando a vingança de Deus. Lá no capítulo 6, do verso 9 a 10, que diz assim: quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Esse mesmo altar também em que os anjos estão em pé oferecendo as orações dos santos, como nós vemos lá no capítulo 8, versos de 3 a 5. Veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. O que nós estamos vendo aqui é uma resposta. A sexta trombeta é uma resposta às orações que os santos dos céus e da terra têm apresentado diante de Deus. É o juízo de Deus que está sendo trazido, e é o próprio Deus que está dizendo: soltem os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E aí nós vamos perceber que esses anjos aqui, eles são demônios. E por quê? Porque eles estão presos.
a expressão que ele usa, anjos acorrentados, atados, presos, significa que esses anjos são anjos maus, como os anjos do abismo, e eles são postos em liberdade para que executem o castigo de Deus sobre os ímpios. Eles têm prazer, eles se deleitam em incitar a humanidade à guerra. E quando eles são soltos, as pragas que tinham sido detidas até aquele momento, fogo, fumaça e enxofre, elas são postas em movimento. E elas dizimam a terça parte da raça humana. Queridos, a leitura do livro de Apocalipse é uma leitura difícil. E com certeza, nem eu, muito menos eu, nem nenhum desses comentaristas vai conseguir desatar todos os nós que podem surgir a partir de qualquer interpretação. Mas nós precisamos olhar esse livro como um todo. Existem algumas dificuldades que nós não conseguimos desatar, mas nós devemos deixar essas dificuldades de lado e olhar de uma forma generalizada para o que o livro está dizendo para nós. Essa linguagem é uma linguagem extremamente figurada, em que todo o tempo nós temos a necessidade de voltar ao Velho Testamento e ao contexto cultural daquela época para entender aquilo que João está querendo dizer. Porque ele está querendo mostrar, através de figuras, através de imagens, coisas que vão acontecer, ou que estão acontecendo. E entendam o que eu estou dizendo, no reino espiritual. O que significa dizer isso? Que está acontecendo porque você não vê. Você só vê os efeitos. Você só vê os resultados. Você acha que o mundo andando como anda, morte, estupro, violência, fome, guerra, desunião, lares desfeitos, jovens matando seus pais, pais matando seus filhos, o desamor, você acha que é fruto de quê? É fruto da ação de demônios na vida de pessoas que estão distantes de Deus. É Satanás agindo no coração do homem e o homem querendo fazer, ou melhor, satisfazer os desejos de seu pai, que é o diabo. Quando nós falamos de reino espiritual, é isso. São essas forças que estão atuando juntamente com a nossa carne, com o mundo, para a sua própria destruição, para o seu próprio fim. É por isso que ele traça a imagem desses demônios, dessas coisas que estão acontecendo dessa forma. Porque nós não conseguimos ver. Nós só vemos os efeitos, mas essas coisas estão acontecendo. E esses resultados representam o juízo de Deus e o poder das trevas. Quando ele diz, ele se refere a esses anjos que estão presos ao grande rio Eufrates, é interessante porque nós vamos perceber que o rio Eufrates, nos tempos bíblicos, marcava a fronteira entre o povo de Deus e aquele que não era povo de Deus. Nos tempos de Salomão, no reinado de Salomão, o rio Eufrates estava marcando a fronteira da terra prometida, que não estava ainda marcada. E em um outro tempo, o rio Eufrates marcava o limite oriental do Império Romano. Então, no Velho Testamento, além do Eufrates, o que existiam? Os reinos pagãos com seus exércitos, e particularmente a Síria. E por causa disso, essa região se tornou símbolo dos inimigos de Deus e de Israel. Figuradamente, o que nós temos aqui é o rio Eufrates marcando a fronteira entre o bem e o mal. E quando chegar um momento determinado, essas forças serão liberadas contra o mundo que abandonou a Deus e que abandonou a sua palavra. Nesse contexto nós podemos entender e ver pela própria Escritura que o anticristo vai se pôr contra a igreja, contra os cidadãos do reino dos céus, ainda que estejam portando o selo de Deus.
e sejam protegidos por Deus, como nós vimos lá no capítulo 6, no capítulo 9, verso 4 e 5. E parece que todos esses juízos que virão, tá? E irão mitigar cada dia mais e mais o poder das trevas sobre o povo de Deus, a perseguição do povo de Deus sobre a igreja. Eles serão assolados pela destruição por causa dos juízos de Deus. No verso 15 e o verso 16, a palavra de Deus diz que eles foram soltos, né? Foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, dia, mês e ano, para que matem a terça parte dos homens. E é interessante, porque todo tempo nós estamos vendo aí, de forma direta ou não, uma linguagem, uma construção passiva. Uma construção dizendo que foi solto, que foi liberado, né? E que foi e expressões semelhantes para mostrar que é Deus o agente de todas as coisas. É Deus quem está ordenando a soltura desses quatro anjos maus. É Deus quem ordena que essa estrela caia do céu. É Deus quem dá poder a ela para destruir. Destruir quem? Aqueles que não têm a marca do Cordeiro. E a ideia aqui é de um impacto mundial, por isso o número 4. É por isso que ele fala sobre uma terça parte dos homens. Por quê? Porque vai ser um impacto, uma praga de proporções mundiais. Por isso que esses comentaristas, e eu sigo, essa mesma ideia, de estarem convencidos de que o relato de João está se referindo às mais terríveis guerras que ocorrerão perto do fim, perto às portas do reino de Deus. A guerra aqui e na Escritura, ela também é mencionada como uma provação e como uma tribulação. E nesse contexto, nós também vamos viver essa situação juntamente com o resto do mundo. Mas nós podemos perceber claramente que essa punição e essa advertência, essas coisas que estão acontecendo aqui, não estão voltadas para os crentes. Pelo contrário, representa a resposta da oração dos crentes, que clamam pela justiça divina e pelo reino de Deus. Olha, percebam que após todo aquele tormento impresso pela quinta trombeta, onde os homens vão buscar a morte, onde eles serão afligidos, e a aflição deles vai ser uma aflição de alma, uma aflição de mente, ao ponto de não suportarem, serem comparados com uma picada de um escorpião. E a morte que eles desejam foge deles. E agora, depois disso, o Senhor envia uma praga que extermina a terça parte da população no mundo. Eu vou até adiantar, porque nós não vamos dar sequência a todo o capítulo 9. Mas é interessante que nós vamos perceber nessa exposição que muitos não vão perceber isso. O mundo já estará acostumado com essas desgraças. O mundo estará vivenciando isso e não vai perceber que essas coisas é um chamado de Deus ao arrependimento de seus pecados. Eles vão continuar vivendo da mesma forma. Porque a destruição, a morte, a aflição, o sofrimento, as desgraças, essas coisas serão tão comuns que já não mais chamarão a atenção dos homens.
E eu gostaria de terminar esse verso 15 e o verso 16. Nós vamos parar aí. Tá? E aí ele diz que são soltos esses 4 anjos, né, que se acham preparados. E é interessante porque dentro desse cenário de alegoria, essa indicação, preparados para o dia, mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens, significa que Deus vai determinar um momento e a extensão exata desse castigo. É Ele quem está estabelecendo a própria praga, também é Ele que está informando como as coisas vão acontecer, e que não é por um tempo efêmero, mas terá uma duração, e essa duração foi decidida por Ele mesmo, debaixo da sua sabedoria. E a ideia de uma guerra global, em que todos estarão envolvidos, ímpios e piedosos, ao ponto que 1/3 dos homens vai morrer. Se nós juntarmos e percebermos, como falamos no início, que o livro de Apocalipse ele não aponta para um momento específico, mas ele fala de um processo em que essas trombetas estão sendo tocadas no decorrer da história. No momento da plenitude dos tempos, no momento que o Senhor Jesus sobe aos céus. Percebam que é esse contexto. O início do fim começa quando Jesus sobe às alturas. E é essa visão que João tem de um cordeiro que tinha sido morto. E naquele momento se estabelece o início do final de todas as coisas. E essas trombetas e esses selos estão sendo paulatinamente abertos e tocados. Às vezes você olha e não consegue perceber. Mas quando você começa a ver determinados filmes que são documentários, você começa a se inteirar das coisas que estão acontecendo, até mesmo no meio da igreja, a gente consegue perceber que as coisas estão piorando a cada dia mais com relação ao pecado. Há um tempo atrás, homossexualismo era uma coisa repugnante. Hoje é uma coisa amada. Há um tempo atrás, os divórcios eram algo repugnante. Hoje é uma saída bem escolhida na visão do mundo. Há um tempo atrás, as coisas andavam de forma diferente. As pessoas guardavam o dia do Senhor, até mesmo os ímpios. Hoje em dia, o domingo é um dia mais da semana, para que eu possa me divertir, ir ao shopping, gastar dinheiro, fazer compras. Percebam como a sociedade está piorando. As leis estão piorando. O homem está se distanciando de Deus, ao ponto de pessoas cultas na sociedade lutarem pela legalização da maconha, por empreenderem a prostituição como uma profissão, como outra qualquer, e outras coisas mais que nós estamos vendo, não somente na nossa nação, mas de uma maneira geral, no mundo. O que é isso, senão as coisas estarem piorando a cada dia? É o juízo de Deus. E Deus está usando todas essas coisas, as calamidades, o terremoto. Os cientistas estão preocupados. A terra está se dissolvendo, está se destruindo. As nossas reservas naturais estão sendo perdidas. Os animais estão entrando em extinção. Cidades estão sendo dizimadas por causa de catástrofes naturais. Isso, na realidade, o que essas coisas representam é o juízo de Deus, é o fim se aproximando. E Deus está usando todas as coisas como instrumento do juízo, do seu juízo, para impelir os ímpios
ao arrependimento. Hoje em dia, se você ficar muito tempo debaixo do sol, você pode pegar um câncer. E não precisa ser branco para isso, não. Você pode ser moreno. Ou até mais escuro do que isso, como eu, por exemplo. E até mesmo uma pessoa como eu tem uma pigmentação mais escura. Corre o risco também de pegar um câncer de pele. E por que essas coisas estão acontecendo agora? Há um tempo atrás isso não acontecia. Eu vi na televisão esses dias que se desprendeu um bloco de gelo do tamanho de uma cidade. Isso nunca aconteceu. E esse bloco de gelo se desprendeu, está solto pelo oceano. Pode causar algumas dificuldades, alguns problemas sérios, porque ele é de proporções tamanhas, do tamanho de uma grande cidade. Como, por exemplo, o Rio de Janeiro. Vocês já imaginaram uma pedra de gelo do tamanho do Rio de Janeiro? E que os cientistas dizem que vai durar 1 ano para ela se dissipar, se descongelar. Por que essas coisas estão acontecendo? O mundo está se desfazendo. Porque o dia do Senhor está chegando. Mas não obstante a tudo isso, nós estamos vendo, e a Escritura está falando, de incontáveis pessoas que se recusam a aceitar o aviso divino. No verso 20 ele diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Esse é o objetivo com tudo isso. E ele pinta no verso 16 o número desse exército. Ele está pintando ali a guerra em seus dias, com cavaleiros e tropas de cavalaria, e ele está especificando algo inumerável, um número de proporções inimagináveis. É um grande número de tropas congregadas contra a humanidade. E tudo isso está anunciando o dia da volta do nosso Deus. Como era lá em Israel, lembram dos profetas? Quando eles estavam falando do dia do Senhor. E eles estavam se referindo ao dia do Senhor. O dia que a Assíria, e mais em particular Babilônia, iria adentrar as portas de Israel e iriam destruir todas as coisas. Como aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi invadida e dizimada. E todas aquelas coisas eram exemplos do último dia, do dia do Senhor. Um dia de destruição e de desgraça para os ímpios, mas um dia de glória e de alegria para a igreja de Deus. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. Olhar e perceber que o final das coisas é chegar e nos preparar para recebermos o Senhor. Eu não sei se eu vou passar por isso. Não sei se os meus filhos vão passar por isso, se os meus netos vão passar por isso, mas o momento é agora. Porque essas pragas, elas já foram libertadas, elas já foram sentenciadas, elas já foram lançadas. Nós estamos nesse período. Eu não sei qual é o período que nós estamos, da primeira, da quinta, não sei. Mas com certeza, por tudo aquilo que nós temos visto aqui na Escritura, conferindo Escritura com Escritura e olhando para o nosso tempo, nós percebemos claramente que nós estamos nesse período. Um período que Deus está guardando a sua igreja, protegendo-a, e que no meio do mundo nós estamos, o juízo de Deus está presente. É da mesma forma como aconteceu no Egito. O povo de Deus ali, sendo claramente distinto
daqueles homens que não faziam parte do povo de Deus. E o juízo caindo sobre o Egito, sobre os incrédulos. E Israel, num primeiro momento, sofrendo das mesmas desgraças que estavam vindo sobre o Egito. E quando as coisas iam piorando, a diferença ia se clareando cada vez mais do povo de Deus, daquele que não era povo de Deus. Eles estavam ali, estavam vendo toda aquela calamidade, de certa forma estavam sofrendo diretamente com tudo aquilo, mas aquelas pragas eram diretamente lançadas sobre os egípcios, e foram eles que pereceram no mesmo mar que nós passamos. Queridos, essas coisas figuradas demonstram uma verdade que o Senhor está vindo buscar a sua igreja. E com a sua vinda, esse mundo está sendo redimido, preparado para isso. E o juízo de Deus está se manifestando. E nós somos testemunhas. Nós estamos vivendo aqui. E da mesma forma que João, lá nos primeiros capítulos de Apocalipse, pergunta quem são esses ao ancião, e ele mesmo responde: esses são os que se vestem de vestiduras brancas, lavaram as suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro, razão porque se encontram diante do trono de Deus. Nós somos esses. Aqueles que morreram em Cristo são esses. Por mais que não tenhamos sofrido perseguição, por mais que não tenhamos passado por perigos de morte, como muitos irmãos nossos passaram por causa do Evangelho, nós também estamos limpando as nossas vestes nesse mundo mau, através do sangue do Cordeiro. Que olhemos para essas coisas e não só temamos, mas também estejamos desejando que esse momento chegue, para a honra e glória do nosso Senhor e para gozo da sua igreja. Não temos que ter medo desse tempo, como muitos dispensacionalistas têm. Por quê? Porque o Senhor fará distinção entre o seu povo e aquele que não é povo do Senhor. Vamos orar.